No início da década de 2000, um cara chamado Ted compartilhou na internet uma das suas experiências explorando novas cavernas. Ele era um cara que já fazia essas explorações e o que parecia só mais uma exploração comum pra ele, acabou se tornando uma verdadeira história de terror. Envolvendo hieróglifos antigos, sons inexplicáveis e assustadores, até a incerteza do que realmente aconteceu com o Ted. Na última visita dele à caverna, ele nunca mais atualizou o site, nem deu uma resposta sobre o que tinha acontecido. Muitos internautas da época ficaram com medo e muito curiosos para saber o que tinha acontecido. Qual o fim que isso tinha levado? A história parecia muito real, mas na verdade tudo não passava de uma mentirinha boba. Quer dizer, a exploração era verdadeira, o Ted e os amigos dele realmente exploravam cavernas, mas a parte de entidade e pesadelos é só ficção. E o Ted não sabia, mas dali pra frente ele daria início a uma enorme trend que tomaria conta da internet por longos anos: as creepypastas. Pra deixar claro, não foi a Ted The Caver que deu início a todas as creepypastas, tem creepypastas mais antigas, mas essa é uma que furou muito a bolha e é uma muito famosa. Creepypasta foi um termo que surgiu na internet por volta de 2005 a 2007, que se originou de um outro termo muito usado na internet, que é o copypasta. Elas surgiram como uma forma nova de se contar histórias de terror. Com a ascensão da internet, fóruns, sites e chance se popularizavam ainda mais e histórias um pouco sinistras começavam a aparecer nos posts desses sites, com usuários compartilhando por diversas vezes as mesmas histórias do Sonic assassino e o episódio perdido do suicídio do Lula Molusco. Essas histórias não te dão calafrios? E a verdade é que se você tem mais de 10 anos, você não vai se assustar com uma creepypasta tão facilmente. Mas mais do que assustar, elas às vezes podem ser histórias muito boas de se ler, apesar da grande maioria ser uma bela de uma porcaria. Existem histórias que são realmente muito boas e uma delas marcou o ápice do terror online. Ai caralho, que porra é essa? Não queríamos ir, não queríamos matá-los. Mas o silêncio persiste e os braços estendidos nos horrorizavam e confortavam ao mesmo tempo. Essa foto é de 1983. A gente não sabe quem tirou ela. Provavelmente ele morreu. Essa é uma fotografia que foi recuperada de um incêndio na Biblioteca Municipal de Sterling. Ela foi tirada no mesmo dia em que 14 crianças desapareceram, pelo que ficou conhecido como o Homem Esguio, ou melhor, Slenderman. Confesso que se isso tudo fosse verdade, eu ia me cagar de medo. Oi, eu sou o 11, e se você tá na internet há algum tempo, você provavelmente conhece essa creepypasta. Mas se você não conhece quem é o Slenderman, eu vou te contar rapidinho. O Slenderman é uma criatura alta e com vários tentáculos. E eu digo criatura porque mesmo ele parecendo humano, usando terno e tudo mais, ele não tem rosto, o que acaba deixando um pouco bizarro, tirando o fato dos tentáculos também, né? A primeira menção sobre ele na internet vem de um fórum chamado Something Awful, onde lá, no dia 10 de junho de 2009, há 16 anos atrás, um membro chamado Victor Surge postou em uma thread onde as pessoas estavam criando imagens paranormais, aquelas fotos do Slenderman que eu mostrei no começo do vídeo. E depois ele adicionou um pouquinho mais de história ali, de creepypasta. O Slenderman basicamente foi o pai das creepypastas, não porque ele foi o primeiro, mas porque ele estourou muito na internet. E isso é algo bom, mas também é algo ruim. A parte boa é que ele se tornou inspiração para diversas creepypastas de diversas produções nesse meio do terror no geral. Muita gente conheceu esse mundo por causa dele. Eu mesmo, quando eu era pequeno, o Slenderman foi basicamente um dos primeiros que eu tive contato vendo mod de Minecraft do Slenderman do canal do Cronos, eu acho. Foram criadas séries como a do Marble Hornets, que é bem famosa, acho que você deve ter ouvido falar. Eu não assisti, mas você deve ter ouvido falar. Jogos, inclusive esse daí que tá passando na tela, que assim, se você tava na internet nessa época, você com certeza já viu alguma gameplay desse jogo, porque ficou muito famoso e eu me cagava muito, tentei jogar, eu não consegui, mas eu assistia o pessoal jogando. E teve até um filme que foi feito, só que aí que tá a parte ruim, né? Você pode me perguntar, mas um filme não é algo bom porque dá visibilidade pra obra? Além de, claro, ser um conceito muito da hora e uma criatura muito zica, porque ele é muito foda, o design dele é muito foda, né? A questão é que o filme, ele não é bom, só que não é só esse o problema. O problema é que ele foi inspirado em um caso real de tentativa de assassinato. Esse é o caso de Anissa, Morgan e de Python. Morgan e Python eram melhores amigas desde pequenas, até que em certo momento na escola elas fizeram amizade com a Anissa. E apesar delas terem formado um trio, a Anissa ficou muito mais amiga de Morgan porque elas moravam no mesmo apartamento. Além das duas gostarem de creepypasta, né, inclusive do Slenderman em específico. As duas meninas, elas acreditavam que o Slenderman era um personagem real e que ele realmente faria algum mal pra elas caso elas não oferecessem um sacrifício pra ele. Because she said that he'd kill our families. Who's he? A man.
Eu sei que pra gente é meio óbvio que o Slenderman não existe, mas a gente tá falando de duas crianças que no auge da infância estavam obcecadas por essa história, então isso ficou na mente delas, né? Por conta disso, no dia 31 de maio de 2014, a Anissa e a Morgan chamaram a Python pra brincar de esconde-esconde em um parque, onde elas acabaram prendendo a Python e hackearam ela 19 vezes. Depois disso, elas ainda até falaram pra Python que elas iam procurar ajuda, coisa que elas não fizeram. E a menina então, com toda a sua força restante, ela se arrastou até uma estrada próxima e um ciclista viu e conseguiu chamar ajuda pra ela. A Python sobreviveu a esse ataque e hoje em dia ela tá firme e forte, né? Enquanto as outras duas elas foram, obviamente, presas. Esse caso gerou um debate bem importante sobre o efeito da internet sobre as crianças. Só que isso daí é papo para outro vídeo. Comprei um cartucho usado de Majora's Mask e encontrei um arquivo salvo chamado Ben. No começo eram apenas falhas estranhas, mas logo o jogo passou a reagir a mim, mostrando que algo ali estava consciente. Quanto mais eu jogava, mais ficava claro de que aquilo não era só o espírito de um garoto morto, mas parte de algo maior, usando um jogo como um meio de me observar e se aproximar. Ben Drowned surgiu em 2010, quando um usuário do 4chan, chamado Jay do Zable, pediu ajuda no board paranormal a respeito de um cartucho de Majora's Mask que ele tinha comprado de um velho em uma venda de garagens. Nesse cartucho tinha um save atrelado a ele com o nome de Ben. E esse cartucho apresentava algumas coisas um pouco estranhas. Algumas mensagens que não deveriam estar presentes no jogo e uma figura muito estranha que ficava assim no jogador. Ela era parecida com o Link, mas com algumas diferenças bem incômodas. Ao passar do tempo, essas falhas do jogo deixaram de ser simples bugs. O jogador percebeu que o game estava reagindo às suas ações de forma espontânea, exibindo mensagens diretas para ele e o Ben se manifestando como uma entidade presa no videogame, o espírito de um menino que morreu afogado. E essa é a parte da creepypasta, mais uma história de alma de criança presa dentro do jogo, tirando o fato de que ela é uma puta de uma história grande, e que ainda se expande ainda mais em um dos melhores args da internet, o culto das Multildrens. Depois de um tempo, a creepypasta se desdobrou tanto que passou de um cartucho de um jogo amaldiçoado para um culto que usa dessas entidades de crianças presas dentro de videogame para realizar experimentos usando tecnologia, tentando ultrapassar a linha entre a vida e a morte, quase que deixando para trás a história simples de uma criança presa dentro de um cartucho de 64 e se desenvolvendo para algo muito maior. Ainda hoje existe muita dúvida quando se trata do final da creepypasta /arg, e é compreensível, já que o criador queria isso do público. O final dela fica em aberto para discussões e mais teorias. O que a gente sabe é que o Ben não foi apenas um fantasma preso dentro do jogo. Depois de semanas de assassinatos inexplicáveis, o assassino desconhecido e ameaçador ainda está solto. Depois que pouca evidência foi encontrada, um menino afirma que ele sobreviveu a um dos ataques do assassino e corajosamente conta sua história. Eu tive um sonho ruim e acordei no meio da noite e vi que por algum motivo a janela estava aberta, mesmo que eu me lembre de ter fechado ela antes de ir para a cama. Eu me levantei e fechei mais uma vez. Depois eu simplesmente entrei debaixo das cobertas e tentei voltar a dormir. Foi quando tive uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Eu olhei para cima e lá, no único raio de luz que iluminava entre as minhas cortinas, haviam dois olhos. Eles não eram olhos normais, eles eram escuros e ameaçadores e simplesmente me aterrorizavam. Foi quando eu vi a boca dele, um sorriso longo e horrendo que fez com que todos os cabelos do meu corpo se arrepiassem. A coisa ficou ali, me observando, e por fim, depois do que pareceu uma eternidade, ele disse algo, uma frase simples, mas de uma forma que só um maluco falaria. Ele disse: "Vai dormir." Como se fosse a coisa mais simples do mundo depois de ver um doidão querendo me rasgar no meio. Esse, senhoras e senhores, é o Jeff the Killer. Você deve conhecer essa imagem aqui, dessa cara branca com esse sorrisão, esses olhos sedutores. A gente já vai falar sobre ela. Ele também é uma das creepypastas mais clássicas da internet, então se você tá aí há algum tempo, você provavelmente conhece, ele é muito famoso mesmo. E eu confesso que pra mim era uma das que eu mais tinha medo, na verdade. A história original que eu narrei um pouquinho no começo do vídeo foi postada em 2011 lá na Creepypasta Wiki, que é uma wiki de creepypastas, eu sei que é impressionante. O que acontece é que esse texto, além de ser muito mal escrito, né, parece que foi feito por uma criança, na verdade é uma versão moderna dessa creepypasta, por isso que eu falei que era original entre aspas. É a mais famosa, só que a original mesmo foi postada em 2008 lá no YouTube por um usuário chamado Cesseur, não sei falar o nome dele. Hoje o vídeo original já não existe mais porque o canal do cara foi deletado em algum momento, só que ele foi repostado em 2022 por outro canal, e a gente pode ver que a história era bem pior, na verdade, do que a de 2011. Pra resumir ela, basicamente o Jeff, ele tava derramando ácido na banheira dele pra limpar ela, ele escorregou num pedaço de sabão, caiu de cara na banheira cheia de ácido, e é por isso que o rosto dele é assim.
Daí ele virou um assassino. Essa parte também não entendi muito bem, eu botei aqui no roteiro, mas não... Essa é a real origem da creepypasta em si, mas de onde que veio essa imagem aqui muito famosa que todo mundo conhece? E a resposta é... a gente não sabe. Tá, na verdade a gente sabe, só que mais ou menos. Deixa eu explicar. Existem duas versões principais da foto. Essa daqui, que é a clássica, que todo mundo conhece, assustadora, uau, que eu vou chamar de versão 2. E essa daqui, que é a versão 1, que ela é menos editada. Em resumo, até hoje o que foi descoberto é que a gente não sabe a origem exata da foto original. Então a foto que veio antes dessa versão 1 aqui, que é menos editada, e que já veio antes da versão 2. Deu pra entender? Mas o que a gente sabe é que essa imagem original, que sem edição nenhuma, ela é de uma mulher japonesa ali de seus 40 anos, que circulava entre a internet japonesa lá na época dos fóruns, como o Futaba Channel e o 2chan, que inclusive é até um tópico legal, se vocês quiserem eu posso até trazer um vídeo só sobre isso. Porque tipo, tem muita coisa nesses fóruns japoneses aí que é bizarro, velho. E provavelmente essa imagem original, né, que virou depois dessa imagem editada aqui, ela fez parte de um concurso do Photoshop que nem teve lá do Slenderman, né, só que, enfim, no fórum japonês. O primeiro registro que se tem de uma postagem da versão 1, que é a versão já editada, foi no dia 24 de julho de 2005. E a versão 2, que é a versão clássica que todo mundo conhece, ela também foi editada e postada ali mais ou menos na mesma época. Tem uma equipe de muita gente procurando por essa imagem há vários anos já. E tem até um documento com mais de 70 páginas só sobre informações sobre esse caso e sobre essa busca deles. Então se você estiver realmente interessado, você pode ver na descrição ali que eu vou deixar o link certinho, que eles têm até Discord e tudo mais. Aí você pode dar uma olhada e você pode, enfim, entender como que eles chegaram nessas imagens e tem bastante informação mesmo. Eu sei que é meio chato não ter uma explicação concreta de onde veio essa foto, mas fazer o que, né? A gente tá falando de fóruns japoneses de 2005, então assim, muita coisa se perdeu com o tempo na internet. Afinal, isso já faz pelo menos uns 20 anos. Então acho que é isso por hoje, eu agradeço ao Bagistan por ter me chamado pra fazer esse vídeo aí junto com ele. Ele infelizmente não gravou nenhuma mensagem pra finalizar aqui o vídeo, mas eu vou pedir pra ele fazer ali um agradecimento pra você especial. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no nosso canal, compartilha, dá um likezinho aí que ajuda muito a gente. E deixa nos comentários se você gostou do vídeo, o que você queria diferente. Se você quer um outro vídeo, né, dá uma sugestão de tema que a gente vai trazer aqui pra vocês, tanto ele como eu. E é isso, muito obrigado, valeu!